o amor de Maria. Eu sou a Viviane, sou serva aqui do Santuário Mãe dos Aflitos e faço parte do Mulheres do Fogo. E esse ano Mulheres do Fogo está com um projeto novo, o Reflexo de Maria. São vídeos que nós iremos fazer contando o testemunho de algumas mulheres para contar um pouquinho sobre as virtudes de Maria. Isso mesmo. Às vezes a gente escuta que devemos ser imitação de Maria, Maria tem que ser a nossa educadora. Isso parece às vezes um pouco distante, mas na verdade não. Muitas das virtudes de Nossa Senhora se refletem na nossa vida em diversas situações. Então, hoje esses vídeos que nós iremos lançar são testemunhos de mulheres mostrando muito bem essas virtudes. Nós iremos tratar agora a virtude da confiança em Deus. A confiança em Deus que é extremamente importante no nosso caminhar. A gente percebe que na história de Maria, por exemplo, naqueles últimos momentos da gestação do menino Jesus, como Maria alimentou essa confiança em Deus. Ali andando de um lado para o outro com José, sem saber onde iria ficar, prestes a dar à luz. Você que é mãe, você sabe muito bem que naquele momento final é tão difícil para nós mulheres, e ela estava ali, confiante em Deus, com a confiança em Deus de que tudo iria dar certo. De tudo que iria dar certo. Hoje comigo aqui está a Elis. Seja bem-vinda, Elis. Obrigada, Elis. A Elis faz parte da missão Aclamai-vos e ela está hoje aqui para partilhar um pouquinho o seu testemunho. Mostrar pra gente um pouquinho dessa virtude de Maria que se reflete na vida dela. A virtude da confiança em Deus. Amém. Quero agradecer o convite e vir aqui. Acolhi com muito amor, com muito carinho e falar um pouquinho, né, do que Deus já realizou e tem realizado na minha vida. Bom, eu sou casada há 15 anos com o Rafael e desde o início, assim, eu falo com ele que ele é um homem separado para mim, sabe? Deus separou o Rafael e me deu de presente. E desde o início foi muito bonito a forma como Deus cuidou de nós, sabe? Veio a fase do namoro, com 5 meses nós ficamos noivos, quando completamos 1 ano e 1 mês a gente se casou, né? Então, e a providência de Deus foi tão grande que na época o meu sogro comprou um terreno, nesse terreno tinha uma casa, então a gente só deu uma reformada na casa, então era ali que a gente ia, né, viver um bom tempo da nossa vida. E na época também muita gente nos presenteou com tanta coisa, só para você ter uma noção, até o relógio que a gente ia colocar na parede, nós ganhamos de presente. Então foi, a gente viu assim a mão de Deus mesmo, sabe? Dando tudo que ali no início como casal a gente precisava, né? Aí passou um tempo, né? A gente via história dos casais, né, com os filhos, e foi gerando, né, no nosso coração o desejo de ser pai, de ser mãe. E aí a gente começou a planejar, né, vamos ter um filho? Vamos ter um filho, né? E foi muito legal assim a forma como ele também abraçou, né, esse desejo junto comigo. Então, aí a gente começou a trabalhar, né, para fabricar esse bebezinho. E só que assim, o tempo foi passando e eu não engravidava de jeito nenhum, não sei o que acontecia e o bebê não vinha, né? A gravidez não acontecia. Então a gente foi procurar saber, né, se tínhamos algum problema, tudo. E não tinha nada. Nem você, nem ele. Mais pra frente a gente vai, né? Sim. E aí o que aconteceu? Meses passavam e nada, então todo mês ali... sabe, era uma coisa que era frustrante, né? E eu falava assim, oh meu Deus, mas o que está acontecendo, né? Por que eu não engravido? E nesse período, nossa vizinha de frente tinha uma menininha chamada Maiara, né, filha dela, e aí a gente já se dava bem, conversava tudo, e ela falou, olha, eu preciso trabalhar, né, e não tem com quem deixar minha filha. Eu falei, olha, eu posso ser essa pessoa, né? Eu posso cuidar dela.
Então foi muito bacana porque aquele vazio que eu tinha, aquela necessidade, né, da maternidade, eu comecei a dar tudo para Maiara, né? Então, Ela foi sua filha durante um ela tempo? foi minha filha durante um bom tempo. E então tudo que eu tinha que fazer, eu fazia com ela. A mãe passava as tardes trabalhando, estava num segundo relacionamento, estava grávida de novo, né? E às vezes ela chegava e a Maiara não queria ir para casa com ela, né? E ela falava assim, deixa eu dormir aqui, deixa eu dormir aqui. Então ela foi ficando, foi ficando, foi ficando. E eu e meu esposo, a gente foi se apegando muito com a Maiara, né? A ponto da gente ter que viajar e levar ela junto. Passava dias com a gente, sabe? E o apego foi tão grande, né? E eu não sei se é por causa que preencheu, né, o tempo. Também, né? E aí eu engravidei. Nós ficamos muito felizes na época. Mas assim, devia ter alguma coisa e eu acabei perdendo, né, esse bebê. Então foi uma perda muito difícil para nós, né? Mas eu muito focada, né, em cuidar da Maiara, passar o tempo com ela, né? E ela falava assim, posso te chamar de mãe? Que lindo. E eu falava assim, mas sua mãe às vezes vai ficar com ciúme. Não, mamãe não vai ficar com ciúme, né? Aí a gente até conversou com a Carol na época e ela falou assim, não, Elis, pode deixar, eu não tenho ciúme, né? Tranquilo. E a Maiara passou a chamar a gente de pai, de mãe, né? E quando a gente pensou que não, a Maiara estava morando com a gente. Nossa. Nós montamos um quartinho para ela, tudo bonitinho. Lá ela tinha os seus brinquedos, né? Eu acho também pelo fato da mãe estar começando um segundo relacionamento, isso ajudou pra mãe, né? E ajudou pra gente também, porque a gente tinha ela com a gente. E ela tinha um afeto, né? Exatamente. Um carinho, um amor de vocês, né? Um carinho muito grande. E sei que entre idas e vindas foram 4 anos da Maiara com a gente, né? Nesse intervalo eu engravidei de novo. Mas perdi mais uma vez. Então começou dentro de mim os questionamentos, sabe? Se eu não tenho nada, o que está acontecendo comigo? Por que eu não consigo gestar um bebê? Eu não sei se você se lembra daquele caso da lagoa lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, Sim. Que jogaram um bebezinho dentro de um saco de plástico de lixo, né? Não só aquele caso, a gente escuta várias histórias assim, né? Metrô. Várias. Então foi bem nessa época que eu tava passando por isso. Então eu comecei a questionar muito a Deus, sabe? Mas por quê? Por quê? Por que o Senhor não me permite ter uma gravidez? Eu quero amar como mãe. Eu sei que eu posso amar como mãe. Nós temos uma condição, podemos dar uma condição boa para o nosso filho. Por quê? Não vai faltar nada para ele. Então eu ia à missa, mas sempre aquele vazio, sabe? Faltava aquele bebezinho pra gente. Sim. E eu e o Rafael, a gente sempre foi um casal muito apaixonado, sabe? As pessoas até falam assim, nossa, eu queria ter um casamento igual ao de vocês. A gente sempre foi muito apaixonado um pelo outro, né? Só que aquela harmonia já não estava existindo mais. Eu comecei a mudar. Eu comecei a ficar uma mulher mais fria, uma mulher mais ranzinza, sabe? Mais briguenta. E às vezes quando chegava para falar alguma coisa comigo, eu tava armada. Tava dura, tava seca. Sim. E ali já estava se instalando uma depressão em mim, né? E uma fase muito difícil que a gente passou. E é assim, às vezes a gente tá com esse problema, a gente não sabe. Não enxerga, né? A pessoa que está do nosso lado não conhece o problema, não enxerga, não vê. Então muitas vezes o Rafael chegava do trabalho e eu falava assim pra ele, Rafa, eu tô tão angustiada. Mas o que você tem? Não sei. Eu vou explodir. Aí ele virava
do canto e dormia. Nossa, aquilo me subia, sabe? Eu queria que ele perguntasse, eu queria que ele falasse, não, você quer ajuda? Mulher tem isso, né? Mulher tem muito quer falar, mas tem também que converse, né? Exatamente. Conosco, mas eu não entendia que ele tinha passado o dia todo trabalhando. É que pra homem, eles são muito mais racionais, muito mais práticos. Exatamente. Muitas vezes ele falava pra mim assim, é frescura. Eles são práticos. E aí eu comecei mesmo nessa mudança, aquela pessoa sorridente já não era mais, aquela pessoa receptiva já não recebia ninguém mais. Às vezes se me olhassem torto assim, o que foi? Eu mudei completamente, né? Então teve momentos que eu escutei de muitas pessoas dizendo, já tá casada, não precisa mais agradar ninguém. Isso é falta de terapia. Terapia de louça cheia para lavar. Isso é falta de uma vassoura, de um tanque cheio de roupa. Era assim. Triste, né? Triste. A sociedade, ela é muito cruel. Cruel, algumas vezes. Cruel. Eu falo que as pessoas são muito ignorantes, sabe? Com relação à depressão. E há casos assim que, como o meu caso, eu fui perdendo o sentido da vida, né? Mesmo estando com a Maiara, mesmo cuidando dela, né? Mas ali dentro eu alimentava aquele desejo de ter um filho meu, né? Então eu pedia muito para Deus, muito para Nossa Senhora, mas assim, por um instante eu desviei o meu olhar daquilo que Deus realmente estava traçando para mim, né? E eu fui perdendo o sentido da vida, fui perdendo o gosto de tudo. Às vezes eu saía e eu não via beleza em nada, no cantar dos pássaros, eu não via o verde das árvores. Era como se eu enxergasse tudo cinza. Fui perdendo o brilho total da vida, né? E eu falava para Deus, me tira daqui. O que eu tô fazendo aqui? Então aquele casal com aquela harmonia toda já não tinha mais harmonia, já não conversava. Por muitas vezes eu tive ataque de histerismo, de agredir mesmo o Rafael, só pra você ter uma noção, uma vez eu quebrei um capacete nas costas dele. Nossa. Então muitas vezes ele falava comigo, que você tá doida? O que tá acontecendo com você? Você tá maluca, né? E eu falava pra ele assim, você não me ouve, você não me escuta, né? Eu quero morrer. Então eu tentei contra a minha vida. Uma vez, duas vezes, até uma terceira vez. Mas Deus é muito bom. Com certeza. Deus é bom demais, que não deixou nada, sabe? Nada ir além daquilo que eu planejava pra mim, né? Então, com a depressão, muitas vezes o suicídio, sabe? A gente pensa em suicídio. Acha que a solução, né? Acha que a solução sentir, é uma válvula. tá sentindo. Exatamente, é uma válvula de escape, né? Então hoje, às vezes, quando chega pra mim, muitas vezes, fulano se suicidou. Eu procuro entender a dor daquela pessoa, porque eu penso assim, meu Deus, o que levou essa pessoa e tento me colocar no lugar dela, porque eu passei por esse desejo do suicídio, né? Sim. O inimigo, ele trabalha muito em cima da tua fraqueza, né? E ele quase conseguiu me levar. Mas eu falo que Deus, ele é muito bom, muito bom, muito bom, porque ele não permitiu, ele sempre colocou pessoas como anjos mesmo, que estavam atrás. Sim. Que eu não via, mas o tempo todo rezavam por mim. E o Rafael foi esse homem que eu falo que é costas largas. Ele aguentou tudo aqui, né? Bom, o tempo foi passando, algumas desavenças, né, com relação à situação da Maiara, muita fofoca, muita conversa que vinha de fora, né? Então, com quase 8 anos, ela voltou a morar com a mãe, né?
foi melhor na época, a gente viu que ia ser melhor, né? Então eu sentei com ela, conversei e expliquei toda a situação. Eu falei, eu preciso cuidar de mim. Na época, o choque pós-traumático foi tão grande, com a perda dos bebês e tantas outras coisas, né? Que vai acontecendo, né? O meu cabelo caiu. Eu tive uma queda de cabelo horrível, porque eu já nasci com um problema autoimune, chama-se alopécia, e ela tá ligada ao sistema nervoso, né? Emocional, né? Emocional, e aí o meu cabelo começou a cair. Na época eu perdi cílio, perdi sobrancelha, fui perdendo cabelo. E eu sentava assim no sofá, abria um pacote de bolacha, ali eu comia. Enquanto eu não visse o fim daquele pacote de bolacha, enquanto eu não via o último grãozinho, eu não parava de comer. Então a compulsão pelo alimento também, né? Você quer descontar em algo, né? Em alguma coisa. Em alguma coisa. E o seu corpo precisa reagir de alguma forma, sim, né? Então, por causa de tudo isso, né, fui perdendo sentido mesmo, fui perdendo o gosto de viver. E eu falava pro meu marido assim, por que você não vai embora? Me deixa, eu não sou mais a mesma pessoa que você casou, aquela pessoa sorridente, bonita, né? Pode ir embora, você tá livre, eu falava pra ele, né? E foi uma fase bem complicada, mas tudo tem um fim, né? claro. Tudo tem aquele começo, meio e fim. Então a Mayara já estava com a mãe dela, né? Já estava um pouco mais longe da gente, né? A gente já não tinha tanto contato. Então eu tinha que viver os lutos, né? Foi uma fase de luto para mim. 2 bebês, a Mayara entregue. Então a gente começou a pensar em adoção, vamos adotar. Mas todas as vezes a gente não conseguia. Sempre tinha alguma coisa que não dava certo. A loucura por ter um filho era tão grande que a gente chegou a fazer uma loucura de encontrar uma mãezinha que estava numa gestação complicada, tinha sido abandonada pelo esposo. Já estava quase tendo o bebê e ela falou, eu não quero, eu vou dar. E aí eu falei para essa moça, então se você vai dar, nós somos os pais desse bebê. E aí eu perguntei para ela, mas é o que, menino ou menina, né? E ela falou, não sei. Não fiz ultrassom, não fiz pré-natal, não fiz nada. E aí eu falei, não, então vamos lá. E a gente levou essa moça. Fez a ultrassom e descobrimos que era uma menina. E aí foi tudo assim, sabe, muito rápido, porque já estava no final da gestação. Então eu falei com meu esposo, vamos em tal lugar, vamos comprar roupinha, o que o bebezinho precisar. E meu marido, não, calma, né, vamos comprar só o necessário. E aí a gente chegou no dia, né, a moça ligou, olha, eu tô indo pro hospital. Você tem certeza? Você vai dar mesmo? Vou dar. E a loucura era tanto que, olha as loucuras que a gente fazia. O Rafael ia registrar essa criança e a mãe ia registrar junto. Então esse bebê Sim. sairia do hospital com o nome da mãe, mas com o nome do meu esposo, né? E eu sei que eu levei essa menina para a sala de pré-parto. Nós ficamos lá do lado de fora esperando. E eu lembro que eu só escutei um grito dela lá de fora. Foi a hora que ela deu à luz, né? Então, e eu falava assim, minha filha nasceu. E aí depois chamaram, acompanhante, né, da fulana. E eu fui, peguei aquele bebezinho, conduzi até o quarto, ajudei, né, os enfermeiros, tudo. E aí eu olhava e falava, minha filha, né. Só que eu tinha deixado a Mayara em casa, né, isso foi até na época que a Mayara estava com a gente ainda. E aí deixei a Mayara em casa e passei a noite com ela, né, no quarto lá, cuidando do bebezinho. E falei com o Rafa, ó, vem me buscar porque eu preciso tomar um banho, né, e tal.
e ele foi me buscar. Então, nesse intervalo que eu fui para casa, que eu voltei, a mamãezinha pegou, amamentou. Teve o momento dela. Teve o momento dela. Né? E era um segundo bebê que ela ia dar, então estava tudo muito certo de que ela ia nos dar aquela criança, né? Mas quando eu voltei, ela olhava ali aquele bebezinho, acariciava, amamentava. E ali eu vi que eu tava sobrando, sabe? Eu olhei pra ela e falei, mamãe, ela é sua. Eu quero um bebê, eu quero um filho, mas eu não quero a todo custo. Ela é sua. E ela, não, eu vou te dar. Eu falei, não, ela é sua. Fica com ela. Ela é seu bebê, ame, né? Vou te deixar meu telefone, o endereço, se você quiser, um dia a gente vem buscar. Mas ela é sua. E ali eu me despedi dela e fui embora. Uns 2 dias depois liguei só para saber se estava tudo bem, se tinha tido alta. E elas estão juntas até hoje, acredito eu. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Nasceu uma mãe, né? Nasceu uma mãe ali. E eu engravidei de novo. Logo em seguida eu engravidei. Perdi mais uma vez. E ali eu falava, Deus, 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 pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Né? Eu olhava para uma imagem de Nossa Senhora que eu tenho lá em casa e eu falava assim, a senhora é mãe, por que a senhora não está me permitindo isso? E eu chorava muito, chorava muito, né? Aí quando foi um dia, Deus falou para mim assim, olha, vem até mim. Aí eu entendi que Deus me queria no sacrário. E aí eu fui no bairro onde eu moro, tem uma capelinha chamada São Francisco de Assis. Ali eu servi durante muitos anos. Então eu cheguei, né, na zeladora da capelinha e falei, por favor, me empresta essa chave. Eu preciso entrar, eu preciso adorar Jesus. E ali ela com toda a confiança me entregou a chave, abri, entrei, tranquei a porta e ali só estava eu e Deus. O primeiro instante eu não conseguia falar nada. Eu só sentei ali diante do sacrário e as lágrimas vinham. Chorei muito. E depois diante do sacrário eu falei para Deus, falei, Deus, tanta coisa tem acontecido para que eu me desvie. Nessa época eu já era ministra de música, né? Já estava um tempo já. Sim. E às vezes as pessoas têm essa ideia, sabe? De que a gente está dentro da igreja, que a gente não tem problema. Não passa por tribulações, né? Exatamente. Não passa pela depressão, não passa com outros tipos de problemas de saúde, né? Então, as pessoas veem muito a Elisângela ali, a Elisa Amorim ali, né? Louvando, cantando, sorriso. Mas as lutas diárias que a gente carrega, né? É muito forte. Então, diante de Deus, ali naquele sacrário, eu me desabei. E eu falei para Deus, Deus, nunca mais o Senhor vai me ouvir pedir um filho. Nunca mais. Se um dia o Senhor sonhar com essa família junto comigo, eu vou sonhar junto com o Senhor. Se um dia o Senhor quiser que eu tenha uma família com filhos, eu vou receber. Mas se não, eu vou me silenciar aqui agora. E Deus falou para mim assim, você pode ser mãe de outras formas. Então na época a gente participava muito do encontro de casais, essa coisa de ministrar a música, de estar sempre ali nos retiros, né? De sempre naqueles movimentos da RCC, então muita gente, né?
Então eu e meu esposo, a gente começou a ver que realmente a gente podia ser pai e mãe muito além daquilo que a gente imaginava. Sim. Então a gente foi abraçando casais como filho, né? Às vezes vem um adolescente, vem falar com a gente, ai mãe, né? Então a gente vai criando aqueles As laços. alegrias do servir a Deus, Exatamente. Então a gente, nesse período, a gente foi muito pai e mãe de muitas pessoas, né? E diante daquele sacrário eu falei para Deus, eu falei, como a tua mãe fez quando o anjo anunciou para ela que ela seria mãe, né, do Salvador, eu faço isso aqui diante do Senhor, meu Deus. Então eu me ajoelhei naquele sacrário, abri os meus braços e falei, eis aqui a tua serva. Faça-se em mim segundo a tua vontade, segundo o que está no teu coração. E não peço mais para ser mãe. Vivi, passou 3 anos. 3 anos. E eu só falava para Deus assim, eu só quero amar como mãe. Por favor, não tira o meu desejo de amar as crianças, né? Então vinha muita criança, então, né? Lá em casa sempre foi muito cheio de criança. Então foi esse período que a gente curtiu e aprendemos a curtir mais também o casamento. Um ao outro, né? E a gente não tinha hora para dormir, não tinha hora para comer, não tinha, sabe? Assim, eu ainda estava naquele processo, fazendo tratamento, né? Da depressão, tudo. Usava os medicamentos, né? Então tive que buscar uma ajuda médica. E eu falo, gente, se você tá passando pela depressão, porque eu escuto muito, sabe, Vivi, as pessoas falam assim, eu não quero usar remédio. Eu não vou me dopar. Né? Exatamente, eu não vou me dopar de remédio, eu não vou. Eu quero dizer pra você, se você tá passando pela depressão, não faça isso. Busque ajuda médica. Busque ajuda médica. Porque os remédios, os médicos estão aí para isso, para nos auxiliar. A gente chega até um certo limite. A partir daí a gente precisa deixar Deus agir. Exatamente. E aqueles que Deus manda nos ajudar. Exatamente. A gente precisa reconhecer que a gente precisa de ajuda. Chega um ponto que você não consegue caminhar com as suas próprias pernas. Exatamente. E você precisa do apoio, Precisa. E o apoio do Rafa foi muito essencial na minha vida. A medicação foi essencial, né? Mas eu fui buscar a medicação da alma. É a principal. Que era a principal que eu precisava. Porque foram criando muitas feridas dentro, que não cicatrizava nunca, né? Muita dor. Então eu fui buscar o alimento todos os dias, era a comunhão diária, todo dia, né? Confissão todas as vezes que eu estava mal. Às vezes eu chegava ali diante do sacerdote, eu não sabia nem o que eu ia dizer. Mas eu estava ali, né? Então, o sacramento da confissão me ajudou muito, né? A Eucaristia diária. Oração, às vezes eu amanhecia, rezava. Quando dava tarde, rezava. Quando dava 3 horas da madrugada, eu levantava, rezava. Sabe? E isso foi me ajudando de uma forma, né? Aquilo foi me fortalecendo. E eu via o trabalhar de Deus, porque me veio uma calma, uma paz, uma quietude, né? E eu sempre com o olhar fixo na mãe dele. Eu falava assim, eu quero ser só isso aqui. Um pouquinho parecida com Nossa Senhora, né? E aí Deus foi trabalhando. E 3 anos depois dessa conversa que eu tive com Deus, dessa entrega da minha vida, nessa mesma capela São Francisco, eu tinha pedido para alguns intercessores rezar por mim, por outra questão, por outras coisas. E eles falaram, vamos sim, vamos rezar, né? Então eu me ajoelhei e eles impuseram as mãos. E aquele monte de mão, sabe, nos meus ombros. Sim. De repente eu senti uma mão descendo até a minha barriga. E na minha cabeça eu falava assim, não é isso que eu tô pedindo, não, Senhor. Senhor, não é isso, né?
E eu falava assim, minha vida tá boa, tá tudo bem, né? Então, mas no final da oração, uma intercessora falou, olha, a gente sabe da sua história, sabe de tudo que você passou. Então parece que é muito fácil a gente falar, mas gente, Deus está me falando que o desejo da maternidade vai acontecer. Então eu dei só um sorrisinho assim, né? De canto de boca, porque eu falava assim, meu Deus, eu já fui em tantas missas de cura por libertação, né? E chega, você vai ser mãe, e nunca acontecia, né? Sim. Então eu falei pra Deus, se for da tua vontade, né? E aí ela falou assim, olha, não comenta com ninguém, tá? A única pessoa que tem que saber disso é seu marido. Então, vai pra casa, fala com ele e começa a trabalhar. E aí eu cheguei e falei com ele, Rafa, o bebê vai chegar. E ele, oxe, você tá maluca? Faz tanto tempo que você não fala disso. Eu falei assim, então, mas Deus deu uma promessa e ele vai cumprir. E aí a gente começou a trabalhar, né? De novo naquela intenção. E foi lindo, porque 3 meses depois eu engravidei. E nós fizemos ali um teste de farmácia e a gente não sabia se dava risada, se chorava, se abraçava, porque a gravidez estava acontecendo de novo. E lógico, né, com tudo que tinha acontecido com a gente, ai meu Deus, mas e se, né? Mas a cada mês que a gente ia no pré-natal, a gente via aquele bebezinho, o milagre da vida acontecendo. E a gente ia fazendo as ultrassons e eu perguntava pra quem fazia, né, o exame, tá tudo bem aí, né? Tá com todos os dedinhos? Porque era um sonho, era um sonho. Só que antes disso meu marido tinha feito um exame, né? E tinha dado um problema com ele. Era milhões e milhões de espermatozoides, mas era fraco. Então quando ele chegava, já chegava morto. Ou às vezes fecundava, mas fecundava o bebezinho com problema. E nosso corpo, ele é muito sábio, né? Acabava expulsando. E a gente via aquele bebezinho desenvolvendo, né? Na minha barriga. Toda vez que colocava o aparelhinho, aquele coração que não parava, né? Que pulsava tão forte. E eu falava, olhava para o Rafa e falava, é o milagre da vida acontecendo com a gente, né? É Deus, né? É Deus. E depois nós descobrimos que é uma menina, que era uma menina, nome Betânia, a tão sonhada Betânia, né? E nós fizemos isso, eu fiz isso em homenagem ao Padre Léo, que faço questão de dizer que ele é o intercessor da Betânia, tá no céu. Pra quem não conhece, o Padre Léo era da Canção Nova, né? Sim. Cuidava da comunidade Betânia. Sábio. E quando eles falavam esse nome, comunidade Betânia, né? Betânia, eu falava, gente, que nome lindo, quando eu tiver uma filha vai chamar Betânia. Hoje a Betânia tá com 6 anos, completa 7 em novembro. Uma bênção de Deus, que eu falo assim, é apimentada. Saúde. Muito saudável, esperta, inteligente, que eu falo assim, meu pai, Deus manda caprichado mesmo. E quando a Betânia completou 2 anos de idade, eu me descobri grávida de novo. Glória. Do Rafael, que fez aniversário essa semana, completou 4 anos de vida. E olha, a casa pega fogo, viu? A casa tá cheia. Tá cheia, cheia de alegria, cheia de bênção. É um barulho que às vezes quando sai assim, você escuta o silêncio. Aí você sente falta, você fala, meu Deus. Aí teve um dia desse que eu tava tomando café, meu esposo. E eu falei assim, você tem noção do que Deus fez? A gente olha os dois e vê o milagre, né? A providência de Deus, e a gente não consegue imaginar a nossa vida antes deles. É como se não tivesse existido, né? Deus faz tudo novo, né? Tudo ele reconstrói, novo, ele refaz. É. Algo assim que me chamou muita atenção, Liz, na tua história, sabe? Alguns pontos assim que eu acho que a gente precisa ressaltar, né? Que foi a questão da depressão que você falou, né? Que a gente vê muitas pessoas nesse quadro, né, depressivo.
a pessoa não se entende, quem tá do lado às vezes não entende, não quer buscar ajuda. E o que eu percebi é que você foi muito dócil a querer buscar ajuda. Você não desistiu, você foi caminhando, mesmo sofrendo muito, mesmo com tantos problemas dentro da sua casa com o seu marido em função da doença. Sim. Você não desistiu de querer se reconhecer, de querer voltar a ser aquela Eu tinha de duas antes. opções. Ou eu entregava os pontos, ou eu agarrava no fio exatamente. e subia. Mesmo com as tentativas de suicídio, na terceira que você falou, eu vejo que a mão de Deus ali, né? Deus Muito nunca grande, desiste. não. Deus, ele tem um plano a cada um de nós. Aquilo que Deus, ele determina, não adianta eu falar, você falar. Não, o Senhor determina. E quando Ele determina, é o que vai acontecer. Não adianta a gente querer mudar os planos do Senhor. Né? Verdade. Ele determinou lá no céu, aqui na terra acontece. Com É algo que me chamou muito forte a atenção na sua vida. Deus tinha um plano para Elisa, esse plano tinha que acontecer. E tem que acontecer, né? Ainda dele. não terminou, né? E assim, as pessoas ainda me perguntam, né? Quando eu termino o testemunho, mas e a Mayara? Né? A Mayara hoje é uma moça linda, 18 anos, frequenta a minha casa, ama os meus filhos, né? Se eu precisar qualquer coisa, Mayara, um help! E ela vai lá, ela vem, me ajuda. É assim. Então, uma outra filha também. Uma outra filha. Deixou aquele carinho, né? Exatamente. Uma outra filha que Deus deu também ali Gerei pra vocês. aqui, foi Exatamente, aqui. né? Às vezes a gente não tem filhos biológicos, mas Deus manda os outros filhos. Exatamente. Que o amor é igual, gente, é imenso, é de Deus e a gente precisa cultivar isso, né? Na necessidade do outro, amar o outro como seu próprio filho ou sua filha, porque às vezes a pessoa também necessita desse amor. Verdade. E se você tem, se você consegue, tem a capacidade de amar, por que não amar? A gente não erra em amar, né? Não erra em amar, Não né? Uma outra coisa que também me chamou muita atenção no seu testemunho, Elis, foi a sua entrega para Deus. Né? Eu acho que aquela oração que brota do nosso coração, quando a gente tem esse diálogo com o Senhor, preste muita atenção, porque Ele está te ouvindo, Ele te escuta, Ele está ali do lado. Você falou da imagem de Nossa Senhora, ai, tu é mãe, tu sabe, e realmente ela sabe. Realmente Nossa Senhora deixa de estar lá no céu para estar conosco aqui, sentir na pele o que a gente sente. Ela cuidou, caminhar com a gente, ela cuidou ali daquele momento da festa, né, do casamento, das bodas, né? Exatamente. Ali, na perda do próprio filho, ali na cruz, ela aceitou seguir com João para casa. Né? Ela sabia o desejo que a gente tinha. Sabia. Né? Então, assim, a confiança em Deus às vezes não é tão fácil, né? Às vezes é no dia a dia você trabalhar isso em você, né, Liz? Às vezes a gente tá um pouquinho mais para baixo, a hora tá um pouquinho mais para cima, mas o importante é você entender que Deus está contigo e o que Ele planejou para sua vida vai acontecer. Às vezes você que tá aí nos assistindo passa pela mesma situação que a Elis, uma depressão, uma ausência de um filho que não consegue ter, já tá casada há muito tempo, problemas no casamento. Não desista, confie no Senhor. A Virgem Maria nos ensina isso, confiança em Deus. Porque aquele que confia no Senhor, posso te dar toda a certeza do mundo. Deus não desampara e as surpresas do Senhor são muito maiores. Ali sonhava em ser mãe, hoje ela é mãe de 3, da Mayara, da Betânia e do Rafael. E mais 3 lá do céu, e mais 3 lá do céu, povoando o céu para interceder pela família. Né? E Quantas bênçãos. esses eu falo que eu tenho que fazer tudo certinho aqui embaixo para que Deus me dê a graça de conhecê-los lá em cima. É verdade. Né? Então... E quantas alegrias ainda essa família vai ter, né? Eu espero muitas. Porque em Deus não tem erro, né? Não. Com Deus é só... A partir do momento que você confia, que você se entrega, né? Faz a sua oração de entrega e bota ali a tua confiança, o que o Senhor determina lá em cima, aqui na terra, acontece. É verdade, né? É verdade.
E aproveitando a Elis, gente, a Elis é uma ministra de música fantástica. É aquela ministra que, através da música, passa a emoção pro nosso coração, né? Queria que você escolhesse uma música pra gente, uma música que fosse importante pra você, que representasse essa tua história, né? Essas tuas lutas. Cantasse pra gente. Tem uma canção que fala muito no meu coração, porque eu falo sempre assim, que antes de cantar, eu procuro ser, né? Então, tudo que eu canto, eu procuro trazer pra dentro de mim. Sim. E tem A Tudo Posso, né? Da Celina Borges, que é uma canção que mexe muito comigo e fala muito. Então, se você tá aí, eu quero cantar essa canção pra você. Você que sonha, não deixe de sonhar. Amém? Feche seus olhos e mergulha. Mergulha no mistério dessa canção. Deixa ela falar em você, assim como ela ainda fala em mim. Pode falar. Tudo posso naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Tudo quero, sem medo entregar meus projetos. Deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. E ali está, vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir. E mesmo daquela dor que ficou, vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. E em meu lugar está a espera de um novo que vai chegar. Continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. É isso, Vivi. Em Deus é a certeza da vitória. Deus não demora, Ele capricha. Amém, Elis. Deus é tremendo. Amém. Meu coração se alegra muito com a sua vida, com o seu testemunho. Tenho certeza que você que está aí nos assistindo foi tocada por tudo que essa nossa irmã aqui passou, né? E eu tenho certeza que Deus está contigo. Confie, confie. Cultive em você essa virtude de Maria, a confiança em Deus. Para a gente encerrar este momento, vamos olhar aqui para a imagem de Nossa Senhora Mãe dos Aflitos, entregando tudo isso que a gente viveu aqui nesse vídeo, né? Toda a vida da Elis que foi partilhada aqui conosco, essa canção de que tudo posso, tudo posso, tudo posso. E com essa salve rainha a gente se despede. E que Nossa Senhora te acompanhe aí onde você está. Que você sinta a presença dessa mãe que foi deixada a nós. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei-nos,
e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bom, a paz do Senhor e o amor de Maria. A gente se encontra no próximo vídeo com mais uma virtude de Nossa Senhora. Mas essa virtude dentro aí da nossa vida, no nosso dia a dia. Fique com Deus.